Eu tenho falado nesses dias sobre o rei Salomão. Talvez tenha trazido uma mensagem que a maioria de vocês nunca tinha ouvido acerca do rei Salomão. E hoje eu vou terminar essa série de mensagens. E eu gostaria muito que você estivesse atento no que eu vou falar, no ensinamento de hoje. Se você não pegou as outras duas mensagens, eu recomendo você assistir, ouvir atentamente, abrir a sua Bíblia, anotar, porque essas lições serão para você para o resto da sua vida. Elas marcarão a sua vida, mudarão a sua vida. A ideia aqui é mostrar que muitas vezes nós somos Salomão. Muitas vezes nós entramos no Evangelho como Salomão. Fazemos tudo certo, mas daqui a pouco fazemos tudo certo da maneira errada. Eu peço para que você abra a sua Bíblia inicialmente no livro de 1 Reis 2, a partir do verso de número 1, para que a gente possa recordar de algumas coisas. Aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, e eu pedi para que vocês grifassem a palavra ordem. Deu-lhe ordem. Deu-lhe ele ordem ao seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos da terra. Esforça-te, pois, seu homem. Esforça-te, pois, ser homem. Isso também eu pedi para grifar. Esforça-te, pois, ser homem. Muito importante. Quando ele fala, esforça-te, pois, seu homem, ele está dizendo, seja maduro. Seja maduro o tempo todo. Filho, guarda a ordenança do Senhor, os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares no seu caminho e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres. Verdadeira prosperidade nós encontramos aqui. Como nós devemos viver para prosperar. E prosperar nem sempre é dinheiro. Nem sempre é bens materiais. A saúde, uma saúde perfeita é prosperidade. Uma família em harmonia é prosperidade. Uma vida longa, com saúde, isso é prosperidade. E vamos lá. Para que prosperem em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se os teus filhos guardarem os seus caminhos, para andares perante mim, a minha face, fielmente. Essa é uma outra coisa que nesse verso você também deveria grifar.
fielmente, lealmente, não é de qualquer forma, com todo o seu coração. Na minha Bíblia isso também está grifado, não tem mais o que grifar na minha Bíblia a respeito disso. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca disse te faltará, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Uma outra coisa importante observar aqui: sucessor ao trono de Israel. Bom, Salomão, filho do rei Davi. Para você entender um pouquinho sobre Salomão, Davi teve 20 filhos, fora as mulheres, homens, 20 filhos homens, 20 filhos. Então Salomão, filho do rei Davi, entre todos ele foi escolhido, filho de Betseba, ele foi escolhido para assumir o trono do rei Davi. Salomão, filho do rei Davi, o homem mais sábio do mundo. Primeiro. Segundo, Salomão, o rei obediente, totalmente leal a Deus, que falou com ele 2 vezes. Esse é Salomão, que nós vamos ver, que vocês viram na semana passada, de 1 Reis 2 até o 9. Um homem totalmente leal e que Deus usou poderosamente. Que ele foi um homem que governou de uma forma extraordinariamente Israel e fez com que crescesse o homem que construiu o Santo dos Santos, a casa real. Um homem que trouxe fortunas para Israel, um homem que aconselhava outros reis. Vinham muitos reis procurar Salomão e ele aconselhava outros homens. Salomão, aquele que não conseguiu ser homem como seu pai, o rei Davi, tornou-se um menino. De repente, ele torna-se um menino, um garoto. Muitas vezes até nós com determinada idade, se nós não vigiarmos, nós vivemos como menino, sonhamos como menino, agimos como criança. De repente perdemos a maturidade. Salomão, um homem que perdeu a capacidade de discernir. Olha, essa coisa de discernir é muito importante. Em quase todos os meus estudos, eu digo da seguinte forma: o maior dom que o homem pode ter é o dom de discernir. Discernir é o dom maior. E eu digo para todos, o dom de discernir é o dom da sabedoria. E Salomão, ele perde a sabedoria quando ele não consegue discernir o bom do ruim, não consegue discernir o espírito. E nesse momento vai começar uma queda muito grande, a destruição. Salomão, o líder que não vigiou e quebrou
aliança. Aliança é algo muito importante. Deus, ele faz uma aliança com você, mas se você quebrar, o problema é teu. O peso vem sobre aquele que quebra a aliança. Na semana que vem nós vamos falar de outros e nós vamos ver que o Senhor exige muito que nós vivamos uma vida de aliança, uma vida verdadeira junto dele. Então, Salomão, um líder que não vigiou e quebrou a aliança com Deus e se encantou com o mundo. Nós já vimos isso. Ele se encantou com o mundo, mas nesse momento que ele se encanta com o mundo, ele deu o trono de Davi para a rainha de Sabá. Ele deu o trono de Davi para a rainha de Sabá. Lembra no momento em que ele dá tudo para a rainha de Sabá e diz assim: pede ainda o que tu queres e eu generosamente te darei. Eu sempre digo assim, isso é coisa do meu coração, que a rainha de Sabá diz assim: me dê aquele trono ali, velho, enferrujado, e eu vou te dar um trono de marfim, com ouro, pedras preciosas. Ele diz: pode levar. Muitas vezes nós fazemos isso. Damos o trono de Davi, damos o trono de Deus para o mundo. Salomão, o homem que deu o trono de Davi para a rainha de Sabá, e ficou com a fortuna dela. Mesmo que isso não tenha acontecido, como eu estou falando, ele deu o trono de Davi para os deuses mundanos, porque ele se tornou mundano. Se ele colocou o trono de Davi num depósito para viver um trono de marfim, ele se tornou mundano e ele deu o trono de Davi. Ele deu. Salomão, rei, que se tornou feiticeiro. Aí, esse é o tema da minha mensagem hoje. Salomão, rei, que se tornou feiticeiro e trouxe o caos para a casa de Deus. Ele não precisava. Talvez você nunca tinha ouvido um tema como esse a respeito de Salomão, mas foi isso mesmo que aconteceu na vida desse grande homem, desse grande estadista, desse homem que tinha nas suas mãos tudo. Ele tinha tudo em suas mãos. Ele sabia de tudo. Mas quando de repente o encantamento chegou, isso pode acontecer com você. O encantamento chega a qualquer momento. A qualquer momento o encantamento pode chegar a nossas vidas. O encantamento chega quando? O encantamento chega quando nós abrimos o nosso coração para o mundo. Deus nos dá um trabalho bom. Aí nós começamos a ganhar dinheiro. Aí daqui a pouco a gente esquece de Deus. Deus te deu uma empresa boa. Aí você começa a ganhar um pouquinho mais. Aí você já acha que não foi Deus. Aí você já deixa Deus, começa a viver a feitiçaria. Feitiçaria, pastor? Feitiçaria. Se você é de Deus, é de Deus. Se você não é de Deus, você é do diabo. Esse é forte, eu sei. Eu sei que é forte, mas nós precisamos entender isso. A igreja brasileira precisa compreender isso. E eu queria que você fosse comigo já para Reis 11. E vamos começar no verso de número 1, por favor.
que diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Aqui já tem um erro muito grande. Isso não era para acontecer. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas do faraó: moabitas, amonitas, adonitas, sidônias, etéias, das nações de que o Senhor tinha falado, os filhos de Israel, aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão vosso coração, para seguirdes aos deuses. Veja, deuses minúsculos, demônios, muitos demônios, aos deuses. A elas se uniu Salomão com amor. Salomão, essa palavra uniu com amor. Você lembra quando o Senhor diz assim, que nós não podemos servir a dois deuses, pois havemos de amar a um e desprezar a outro. É nessa verdade, é nesse momento, é exatamente nesse momento que eu digo que muitos de nós nos tornamos Salomão. E eu vou dizer uma coisa para você que está em casa. Eu não sei quantos em casa estão ouvindo essa preleção. Esse tempo de pandemia vai mostrar quem é crente de verdade ou quem o tempo todo foi Salomão. Simplesmente Salomão, que se apegou a qualquer outra coisa. Estava na igreja apenas para cumprir um ritual. Eu imagino que nesse tempo Salomão passava pelo templo. Ele até entrava no templo. Ele até conversava com Deus. Eu imagino isso. Mas ele estava amando de verdade outros deuses. E ele amava esses outros deuses através de muitas mulheres. Ele adentrava outras mulheres. E a palavra aqui diz no verso de número 3 assim: tinha 700 mulheres, princesa. Eu sempre, quando eu vou ler isso, eu espero muito, sabe? Porque eu digo, é muita coisa. É muita gente. Eu fico sempre pensando num ambiente com 700 pessoas. 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Eu fico imaginando 700 mulheres servindo a deuses estranhos, servindo a demônios, mulheres com aquelas unhas pintadas, mulheres todas piriguetes. 700 piriguetes, 1000 piriguetes, 1000 mulheres daquelas pervertidas, num ambiente, e aquele homem sentado naquele trono de marfim, servindo aqueles deuses, ele fica endemoniado. Ele já não sabia o que ele vivia. É interessante que quando eu estava preparando essa mensagem, e eu disse, Deus, que coisa forte. E vocês vão ver coisas muito mais fortes aqui.
Aí de repente entra uma senhora em minha sala, me entrega um livro sobre Salomão, da feitiçaria, lá dentro da feitiçaria. E eu disse, eu já sabia. E é por isso que eu estou instruindo vocês. Porque ou somos do Senhor ou não somos. Ou pertencemos a Deus ou não pertencemos. Vivemos a palavra de Deus ou não vivemos. Quando aqui diz no verso de número 4, diz aqui, porque sucedeu que no tempo da velhice, veja, ele era um homem maduro. Quando fala aqui tempo da velhice, nessa época, velho já era uma pessoa de 40 anos de idade, já era considerado velho. Lembra que não existia, na época de Salomão, não existiam os medicamentos que existem hoje. O homem não chegava a tanto tempo, não vivia tantos anos como nós vivemos hoje. Aos 40 anos, o homem já era considerado uma pessoa de idade. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, no tempo da maturidade de Salomão, ele se torna menino. É aqui que ele se torna menino. Suas mulheres perverteram seu coração para seguirem outros deuses. E conseguiram. O seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração do seu pai Davi. O seu coração já não era perfeito para o Senhor, seu Deus, como era o coração do seu pai Davi. Você está compreendendo? Isso está entrando dentro do seu coração? Eu não tenho... Muitas vezes nós queremos fazer o que nós queremos diante de Deus. Eu não posso fazer. Um dia uma pessoa chegou para mim, só dar um exemplo. Pastor, meu dízimo é tanto, eu poderia fazer isso assim com o meu dízimo. Falei, devolva o que é de Deus para Deus. Agora, com o restante, se você quer fazer alguma coisa, faça. Mas, por favor, não deixe o seu coração se perverter. Não deixe, por favor. Não deixe. Não deixe a sua mente se perverter com qualquer outra coisa. Não vá atrás. Lembre-se que você nasceu para ser de Deus. Preste bastante atenção. Perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como era o de Davi. O verso de número 5, por favor. Porque Salomão seguiu Asterote, deusa dos Sidônios. Seu coração seguiu Asterote, deusa dos Sidônios. E Milca, abominação dos amonitas. Agora então nós vamos falar um pouquinho mais profundamente da feitiçaria do rei Salomão. Eu não sei se conseguem colocar uma figura de Astarote aí do lado da minha pregação. Não sei se dá para fazer isso. Dá? Hein? Procura só aí a figura de Astarote e coloca do lado,
cada demônio que eu chamar, tem diversas, escolhe uma. Quando eu falo de maldição, né, de feitiçaria, Asterote, e eu vou dizer alguns demônios que ele seguiu. Ele seguiu Asterote, Moloque, Quemos, os deuses que Salomão, esses deuses retiraram de Salomão a sabedoria e trouxe tristeza, inimigos para dentro do reinado dele. Esses deuses retiraram a sabedoria e a tristeza e trouxe abominação terrível para o reinado dele. Quem foi Asterote? A gente vai perguntando, mas quem foi? Foi a esposa de Baal. E todos nós sabemos que a ligação de Baal está direta com a malignidade. Os dois são diabos. Os dois são coisas ruins. Então, quando nós olhamos para isso, Asterote, ele trouxe Asterote para dentro do seu reino, uma deusa dos cananeus, considerada a esposa de Baal. Asterote é frequentemente representada na forma de figura feminina, desnudada, com os órgãos sexuais grandes, exagerados. Uma figura que trata da mulher sexualmente exposta, como vemos hoje. Quanto menos roupa, melhor. Aquela mulher que gosta de aparecer. Hoje você liga, eu estava entrando num dos meus aplicativos, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou mais poder ter esse aplicativo. Porque as fotografias são terríveis, que as meninas tiram e postam. Essa deusa é deusa da sexualidade. E ele traz essa deusa para dentro do ambiente dele. Quando eu falo sobre Asterote, ela já é antiga, não é aqui que ela vai aparecer. Ela já apareceu em outros lugares. Baal, não é aqui que ele vai aparecer. Já apareceu em outros lugares lá no princípio de tudo. Foram esses deuses que estavam na vida de Nimrod quando ele queria construir a Torre de Babel. Foram esses deuses que estavam naquele momento onde, quando o Senhor visita o sobrinho de Abraão, e a queda daquele lugar que explode de repente, que todos vocês sabem. Foi essa deusa, essa abominação. Se você procurar aí no seu computador, você vai ver a figura de Asterote por todo lugar. E você vai ver como é terrível. Um outro Deus fez Salomão, no verso de número 6. Fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos,
abominação dos Moabitas, sobre a montanha que está diante de Jerusalém. Isso aqui, essa abominação chamada Quemos, é uma afronta terrível ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Quemos e Moloque, sacrifício de crianças. Eles recebiam isso. A primeira que eu disse, uma deusa da sexualidade. Imagina o que virou Israel. Eu quero que você comece a ver aquele ambiente que ele estava fazendo tudo certo, edificou o Santo do Santo, levou a arca para dentro do Santo do Santo, o local onde o Senhor Deus considerou: esse é o lugar aonde eu vou ficar, aonde eu vou aparecer, aonde eu vou falar. E de repente, Salomão, ele fica completamente tomado. Isso eu vou dizer, tomado. Tem hora que a gente não sabe, mas a gente fica tomado por um espírito contrário ao Espírito de Deus. A gente fica endeusado, isso é Deus minúsculo, endeusado por coisas, e esquecemos Deus. Esse Quemos também é um diabo. Quando eu digo um diabo, é aquele de chifre, aquele com rabo, aquele bicudo, aquele com dentes para fora. Ele é um diabo, é um capeta, que tem os seus demônios trabalhando por todos os lugares, trabalhando forte para destruir aquilo que Deus edificou, que Deus fez. Quando nós falamos do espírito de Salomão, esse espírito que estava na vida de Salomão agora, Salomão, um feiticeiro. Eu estou falando de muitos que pregam no púlpito, em adultério, simplesmente com ganância por dinheiro, profecias mentirosas. E mesmo aqueles que estão dentro da igreja, procurando somente por valores, que não seja valores em número um, que não seja valores espirituais. Estar no céu, quem dá para nós é Deus. Não é pecado um homem de Deus ser próspero em números. Eu sempre digo, se você estudar, se você trabalhar dia e noite, se você se esforçar, se Deus quer que você seja um daqueles que vai abençoar a igreja, pessoas, Ele vai fazer na sua vida. Mas o cuidado que você tem que ter o tempo todo é de não se encantar. Isso entra de uma forma. Salomão, ele era um homem muito sábio e muito inteligente. A inteligência de Salomão estava ali, como eu disse na semana passada. Ele conhecia sobre tudo, ele sabia sobre tudo, mas a sabedoria já se foi aqui. E ele traz Moloque. E eu queria que você imaginasse Israel inteiro, nesse momento, com Asterote e Moloque e Quemos, montão de altares, pessoas queimando as suas, oferecendo
as suas crianças, muitas vezes o seu primogênito. Nós temos isso aqui no Brasil, viu, gente? Oferece, em muitos lugares oferece as crianças. Por isso que eu digo para você, tome muito cuidado com as festas que existem, que as crianças vão buscar doce nas portas. Tome cuidado com seu filho. Não deixe os seus filhos participar de algumas festas que existem nas escolas. Mamãe, eu quero. Não permita. Seja crente. Seja uma mulher de Deus. Mas é só uma brincadeira. Não é brincadeira. Com Quemos e com Moloque, com Astarote, não se brinca. Moloque, ele era um ídolo horrendo. Quemos era terrível. Você olhando para ele, ele senta num trono e ele fica ali sentado no trono com as mãos desse jeito aqui, esperando que as mães coloquem as crianças nos seus braços. E de repente, quando as crianças estão no braço, alguém existia. Eles, naquela época já estava sendo trabalhado químicas. Então alguém fazia, apertava uma alavanca e saía um fogo e devorava aquelas crianças vivas. Moloque, ele tem chifre. Ele é meio boi e meio homem. O chifre dele para cima. Ele era, como eu digo aqui, um ídolo horrendo. Às vezes davam-lhe a aparência de um boi. Ele também se sentava no trono, musculoso, e outros homens musculosos ficavam do lado, endemoniado, recebendo as crianças e levando para ele. Eu queria que você imaginasse, tudo isso aconteceu, sabe aonde? No reinado de Salomão. É por isso que quando algumas pessoas falam, olha, você precisa ser como Salomão, eu digo, peraí, calma aí, Salomão foi um bom homem até o capítulo de número 9. Ele vai se arrepender, porque Deus tinha um propósito. Talvez você vai se arrepender, ou já se arrependeu, porque Deus tem, com toda certeza, um propósito sobre a sua vida. Mas o que você precisa compreender, que não podemos ficar toda hora pedindo perdão a Deus. Alguém chegou para mim ontem, me fez uma pergunta: pastor, por que isso está acontecendo no mundo? O que é que está acontecendo? Qual é o recado que Deus está mandando? Eu disse, ela falou, o recado que Deus está mandando para os políticos. Eu disse, não é recado para os políticos. Deus está mandando um recado para nós crentes. A partir de agora que nós vamos ver quem é crente mesmo. A partir de agora que nós vamos ver quem é que vai voltar. A partir de agora que nós vamos ver quem é que vai continuar honrando a Deus. É a partir desse momento é que nós vamos ver quem é Salomão, quem era Salomão e quem é verdadeiramente Davi. Lembra que Davi, a raiz de Davi, nasce Jesus. Salomão vai se arrepender. Eu expliquei isso na palavra passada. Mas eu quis fechar essa série de mensagens de Salomão como essa. Salomão, um feiticeiro. Eu queria que você observasse como é triste isso.
esse Deus tão horrendo, esses três deuses tão terrível, esses demônios e outros demônios em Israel. E eu vou falar, isso tomou conta do mundo, porque a igreja deixou de ser igreja. Chegou o momento de nós nos convertermos. Chegou o momento de nós voltarmos para Deus. O verso de número 8 diz assim: fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais as quais queimavam incenso, sacrificavam aos seus deuses. Ele sacrificou aos seus deuses, não mais a Deus. Não era mais sacrifício ao único e verdadeiro Deus, mas era agora aos seus deuses. E quantas vezes nós começamos a viver deuses, não a Deus? Preste bastante atenção nisso. Quantas vezes passamos a viver deuses e não a Deus? Entenda que o diabo, ele é manhoso, ele é astuto e ele é muito mentiroso. No verso de Números 25, 1, Números 25, verso de número 1, eu queria mostrar um pouquinho sobre a prostituição. Habitando Israel em Sintim, começou o povo a prostituir-se com os filhos dos moabitas. Estas convidaram o povo a sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. É isso que vai acontecer agora também. Quando fala dessa deusa da prostituição, habitando em Israel, em Sitim, começou o povo a prostituir-se com os filhos dos moabitas. Estas convidaram o povo a sacrificar os seus deuses, e o povo começou a se inclinar aos deuses dela. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Eu sei que parece que essa não é uma mensagem que o pastor de vocês deveriam trazer no momento de quarentena, né? O Senhor deveria trazer uma mensagem alegre, meu pastor. E uma mensagem alegre entrasse dentro de nossa casa. Eu estou trazendo uma mensagem alegre. Eu estou trazendo uma mensagem alegre, uma mensagem para alegrar o seu coração, para deixar o seu coração feliz, para que você possa tirar os pés, se tiver, fora do centro da vontade de Deus e voltar para o centro da vontade de Deus. A mensagem é pastoral, a mensagem é do Pai. Quando nós nos ajuntamos a Asterote e a Baal, a sexualidade toma o nosso coração. A sexualidade toma nossas vidas. Daqui a pouco nós estamos iguaizinhos. Nessa época
que foi que o povo de Israel começou a colocar piercing no umbigo, na orelha, em outros lugares, e a pintar e deixar que os seus corpos fossem todinho pintados. O povo de Israel era um povo limpo, inteirinho, mas aí eles começaram a tatuar o corpo também, porque o inferno entrou dentro da igreja. A igreja é igreja, não é inferno. O santuário é santo, a igreja é pura. As nossas vestimentas são outras vestimentas que o mundo veste. Nós oferecemos o nosso corpo para o Deus vivo. No altar do Senhor tem que estar homens e mulheres santas, cantando e tocando. O pregador tem que ser santo. Deus, Ele está nos mostrando algo. No livro de 1 Reis mesmo, onde nós estamos, vocês verão, no capítulo de número 18, no verso de número 28, vocês vão ver acerca da mutilação, de cortar o corpo. No verso de número 28 diz assim: eles clamavam em alta vozes e se retalhavam com faca e com lancetas, segundo os seus costumes, até derramarem sangue. Até derramarem sangue. Nós estamos falando de costumes. Os seus costumes. Entrou no meio do povo de Deus um outro costume. Qual é o costume do povo de Deus, gente? De repente nós olhamos o mundo, como o mundo é, e nós falamos: eu quero ser como o mundo. Eu quero trazer o mundo para dentro da igreja. Pastor, o que o senhor acha disso? Não, o mundo não. Nós vamos morrer, gente. Se nós não perseverarmos agora como igreja. Eu estou aqui, quem comanda aqui para mim agora, o meu som, o áudio são jovens, alguns adolescentes. Eu estou feliz da vida. Eu digo que eu já tenho uma nova geração aqui comigo que vai continuar. Eles irão continuar aquilo que eu estou ministrando. O grande problema que tem acontecido é a igreja. A igreja virou show. A igreja deixou de ser igreja. Nós até clamamos, e eu disse que o rei Salomão, ele ia lá, ele tinha um dia que ele falava assim: é dia de ir lá no Santo dos Santos, vamos lá nos dobrar diante da arca do Senhor. E ele ia, mas Deus já não estava lá. Deus já não estava lá. Lá tinha uma caixa de madeira, feita por mão de homens, mas Deus já não estava lá. Lá tinha um templo bonito, feito por mão de homens, mas Deus já não estava lá. Deus, Ele não quer que você viva costumes de homens. Nós vimos, quando se dobra a Asterote, vem a prostituição. Quando se dobra a Moloque, vem a retaliação de corpos. E o homem não entende que aquilo não é para Deus. Isso não é para Deus. Deus, Ele tem algo para dar para você, muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, muito mais.
Queria que você fosse lá no livro de Jeremias. Jeremias 19. Jeremias 19, verso de número... Espero que você esteja gostando desse ensinamento. É do Deus vivo. É do trono de Deus para a sua vida. Semana que vem nós vamos ceiar. Hoje nós vamos nos arrepender. 19, verso de número 5 diz assim: edificaram altos a Baal, para queimarem os seus filhos no fogo, em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei. O Senhor está dizendo, eu não ordenei isso. O que nunca as ordenei, nem me passou pela mente. Eu nunca ordenei, nem me passou pela mente. Aí no verso de número 6 diz assim: por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem o vale dos filhos de Enom, mas vale de matança. Muitas mortes. Meus filhos queridos, meus filhos na fé, isso tem acontecido. Infelizmente. Sabe que tem pais que os filhos estavam dentro da igreja, o filho foi para o mundo, o pai não ligou? O pai não foi lá e não buscou o filho. O filho fez uma tatuagem, o pai não repreendeu. O filho quis ir para o mundo, deixou, está no mundo. Está me ouvindo, pai? Você ofereceu o seu filho. Você vai desligar? Pode desligar, não tem problema nenhum. Fica quem quiser. Mas preste bastante atenção. Não desligou? Que bom. Busque o seu filho de volta. Não desista dele. Teu filho não nasceu para o mundo. Isso nunca passou na cabeça do Senhor. Filhos de crentes no mundo, se vestindo como o mundo, dançando como o mundo, bebendo como o mundo, fumando como o mundo, cheirando como o mundo. Não. O Senhor não pensou nisso. Ele disse que tu e sua casa será salvo. Diga bem. Você e sua casa será salvo. É muito sério essa mensagem. O que eu quero, ao finalizá-la, é dizer que o Deus, que o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, Ele disse da seguinte forma. Vamos lá no livro de Samuel. 2 Samuel. Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Obrigado. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e o culto a ídolos do lar, e cultos a ídolos de lá. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei
Foi a palavra que Deus deu a Saul. Eu queria que você hoje ficasse em pé aí dentro da sua casa e segurasse dentro do seu coração se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Amém? Sabe para quem que Deus falou essa palavra? Para Salomão. Para Salomão. Está lá, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. É isso que eu queria passar para você. Que nós pudéssemos hoje nos humilhar de verdade, entregar as nossas vidas a Deus, pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão das nossas falhas. Curva a sua cabeça aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor trouxe uma série de palavras acerca de Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem que fez tudo certo da maneira certa, até o momento da sua vida. Mas de repente, Senhor Deus, entrou dentro do seu coração um encantamento e ele se perde. Hoje, eu quero entrar na tua presença e pedir que o Senhor derrame sobre a minha vida e sobre a igreja algo tremendo, maravilhoso, grandioso. Que o Senhor derrame sobre a igreja algo maravilhoso, grandioso, tremendo. Que nós possamos, ó Deus querido, nos arrepender dos nossos pecados para receber isso que o Senhor está derramando. Eu sei que ali do outro lado está o Rodrigo, está o Antônio, está a Juliana, está a Maria, o Tiago, está, Senhor Deus querido, a Fátima, a Vitória e tantos outros nomes que o Senhor ama tanto. E eu peço que o Senhor, nesse instante, coloque um manto de santidade sobre a vida de cada um. E opera, Senhor, conforme Tu queres. Que o Senhor possa abençoar a mim, abençoar a minha vida. Cuidar de mim, Senhor. Cuida de mim profundamente. Sustenta-me nas Tuas mãos e guarda-me segundo o Seu coração. Em nome de Jesus.
Forças.